transtorno da personalidade esquizotípica, dentro do cluster 1, que seria aquele grupo excêntrico, esquisito, que o DSM coloca, esse é o único transtorno que possui critérios diagnósticos tanto no modelo categorial quanto especificado pelo traço, e a gente vai ver os dois. Então, dentro de um modelo categorial, um padrão difuso de déficits sociais e interpessoais, marcado por desconforto agudo e capacidade reduzida para relacionamentos íntimos, além de distorções cognitivas ou perceptivas e comportamento excêntrico, que começa no início da idade adulta e está presente em uma variedade de contextos, como indicado por 5 dos seguintes critérios. Então, vamos lembrar desse transtorno que o DSM-5, de uma maneira inédita, coloca ele em 2 categorias de transtorno. Ele foi colocado lá na categoria dos transtornos psicóticos e ele permanece aqui na categoria dos transtornos de personalidade. Então, o DSM reconhece esse limiar entre ser um transtorno psicótico e ser um transtorno de personalidade. Aí ele não tomou decisão nenhuma, ele manteve aqui e acrescentou ele lá. Então a gente vai ver esses déficits nas habilidades sociais e interpessoais, essa dificuldade na manutenção de relacionamentos íntimos, um comportamento muito diferente do padrão social e cultural onde esse indivíduo está inserido e distorções cognitivas e perceptivas. Então a gente vai ver sintomas muito semelhantes ao que a gente vê lá na esquizofrenia, mas de uma maneira um pouco mais atenuada. Então, critério 1, ideias de referência, excluindo delírios de referência. Qual que é a diferença? O delírio, ele é uma ideia rígida, arraigada, que é difícil demover a pessoa daquela crença e que muitas vezes não é compartilhada pelo grupo sociocultural do indivíduo. Então, o que seria a ideia de referência? São pensamentos, imagens, que o indivíduo ele tem uma crença muito forte, mas que não é delirante, de que eventos que não estão relacionados a ele acaba relacionando a si. Então, por exemplo, se ele vê 2 pessoas conversando baixo, eles estão falando de mim. Se de repente ele sai e começa a chover, isso significa alguma coisa. Então, ele vai pegar eventos que não têm relação necessariamente com ele e vai atribuir um significado em relação a si mesmo. Diferindo do delírio, o quanto o indivíduo realmente acredita. Na ideia de referência, ele tem uma crença importante, mas não é... Ele consegue questionar essa crença. 2. Crenças estranhas ou pensamento mágico que influenciam o comportamento e são inconsistentes com a norma da subcultura do indivíduo. Por exemplo, superstições, crenças em clarividência, telepatia ou sexto sentido. Em crianças e adolescentes, fantasias e preocupações bizarras. Bom, lembra que eu tenho que entender as normas da subcultura. Se eu tenho uma crença religiosa e o meu grupo compartilha dessa crença, não entra nesse critério. Então, mesmo dentro da minha crença religiosa, essas ideias, esses pensamentos não são compartilhados por aquele grupo religioso. Mas vamos pensar então, é a ideia de que eu tenho poderes especiais, que eu consigo emitir ondas de pensamento que vão chegar até outra pessoa, é a ideia de que eu posso prever o futuro, é a ideia de que um acontecimento prevê um outro acontecimento. Então, são ideias que não são compartilhadas por um grupo cultural e que me dá poderes especiais que, teoricamente, eu não teria condições humanamente de ter. 3. Experiências perceptivas em comum, incluindo ilusões corporais. Então, vamos diferenciar, né? A alucinação
de uma distorção sensorial. A alucinação é a percepção na ausência do objeto. Uma distorção sensorial é a sensação, a percepção distorcida de algo que está ali. Então, uma ilusão corporal. O meu corpo está aqui, mas eu estou percebendo o meu corpo de uma maneira diferente. Por exemplo, a minha mão, eu posso ter a sensação de que ela está maior, de que ela cresceu, né? Então, essas experiências sensoriais, cujo objeto existe, mas que eu o percebo de uma maneira diferente do que ele realmente é. Pensamento e discurso estranhos, vago, circunstancial, metafórico, excessivamente elaborado ou estereotipado. As pessoas que conversam com a pessoa esquizotípica não entendem o que ela fala. Ela não consegue chegar a um objetivo, ela não consegue concluir um pensamento, um raciocínio, ela conversa por meio de metáforas. Desconfiança ou ideação paranoide. Será que essas pessoas estão querendo algo comigo? E aí vira um círculo vicioso, porque ela tem um comportamento, um pensamento, um discurso que difere da subcultura onde ela está inserida. As pessoas reagem a esses comportamentos e essas ideias diferentes, o que retroalimenta essa ideação paranoide de desconfiança. Afeto inadequado ou constrito. Então, diante de um evento, um velório, um acidente ou algo positivo, o afeto expressado pela pessoa com transtorno não condiz com a situação, com o evento. Comportamento ou aparência estranha, excêntrica ou peculiar. Então vamos lembrar, ele pede 5 critérios. Claro, a pessoa ela pode ter um gosto para cabelo, para roupa, para diferente das outras pessoas. Ok, este é apenas um dos critérios que vai precisar se somar a outros 4 para o diagnóstico. Ausência de amigos próximos ou confidentes, que não sejam parentes em primeiro grau. Então, também é uma pessoa que tem uma socialização muito prejudicada. Ela não consegue estabelecer proximidade nas relações. Ansiedade social excessiva que não diminui com o convívio e que tende a estar associada mais a temores paranoides do que a julgamentos negativos sobre si mesmo. Então, para a gente fazer um diagnóstico diferencial com o transtorno de ansiedade social e até mesmo a personalidade evitativa. A pessoa com transtorno de personalidade esquizotípica, ela pode apresentar uma ansiedade social por acreditar que os outros querem fazer mal, querem prejudicá-la, querem fazer algum tipo de pegadinha com ela. Não porque ela se acha inadequada. Então é mais uma visão negativa sobre o que os outros podem ou vão fazer com ela do que exatamente uma visão negativa sobre si mesma. Critério B. Não ocorre exclusivamente durante o curso da esquizofrenia, transtorno do humor com aspectos psicóticos, outro transtorno psicótico ou um transtorno invasivo do desenvolvimento. Então, lembra que ele vai ter sintomas que podem se assemelhar à esquizofrenia, sintomas psicóticos, e eu preciso fazer esse diagnóstico diferencial. Mas, se os critérios são satisfeitos antes do início da esquizofrenia, acrescentar pré-mórbido. Então, eu posso ter uma comorbidade e se esse transtorno ele vem antes, eu coloco pré-mórbido. Aqui, os critérios diagnósticos especificados pelo traço. Vocês vão ver que os exemplos que eu vou dar, eles são semelhantes, porque os critérios, eles acabam sendo os mesmos, né? Mas eles vão ser diferenciados pelos traços de personalidade patológicos. Então, critério A, um prejuízo moderado ou grave no funcionamento da personalidade, abre parênteses, para eu verificar se esse prejuízo é moderado ou grave, eu vou naquela tabelinha que eu falei lá no primeiro vídeo. Manifesto por dificuldades características em 2 ou mais das seguintes 4 áreas.
Identidade. Fronteiras confusas entre si mesmo e os outros. Autoconceito distorcido. Expressão emocional frequentemente não congruente com o contexto ou com a experiência interna. Então, o paciente, ele está relatando um evento muito triste, de um abuso, de um assédio, de uma agressão, e a experiência emocional dele não condiz com esse discurso. Ele está numa situação de comoção, de tristeza, onde as pessoas estão comovidas com o evento negativo e ele aparentemente está satisfeito. Então, essa expressão emocional não condiz tanto com a experiência interna quanto com a experiência externa. Autodirecionamento. Objetivos irrealistas ou incoerentes, sem um conjunto claro de padrões internos. Então, ou a pessoa com esse transtorno vai almejar algo que dentro do contexto de vida dela seria pouco provável que ela pudesse obter, ou ela não tem meios claros de como obter isso. Por exemplo, o livro do Beck, ele traz um exemplo de caso em que a pessoa com o transtorno, ela alternava entre viver na rua, morar em albergues, mas ela estava na fila para ter uma casa própria. E aí ela vai para tratamento justamente porque, dado esse comportamento errático de voltar para a rua, estar no albergue, ela poderia ir para o final da fila para a busca da casa própria. Então, ela precisaria se manter ali no albergue até que a casa dela saísse. Ela não conseguia manter esse padrão de comportamento, podendo prejudicar o objetivo dela, que seria ter a própria casa. Empatia, dificuldade acentuada em compreender o impacto dos próprios comportamentos nos outros. Frequentes interpretações errôneas das motivações e dos comportamentos de outras pessoas. Por exemplo, ela não entende muitas vezes que as pessoas podem achar estranho essa ideia de que ela tem poderes especiais. Então ela vai entender assim: as pessoas querem roubar os meus poderes, as pessoas querem que eu seja presa para que os meus poderes não sejam desenvolvidos. Quando, na verdade, essa ideia dela de poderes especiais não faz sentido para as outras pessoas. Intimidade. Prejuízos marcantes no desenvolvimento de relacionamentos íntimos associados à desconfiança e ansiedade. Então, a pessoa com esse transtorno, ela vai ter dificuldade de estabelecer relações próximas por acreditar que a outra pessoa, de alguma maneira, possa prejudicá-la. 4 ou mais dos 6 traços de personalidade a seguir. Desregulação cognitiva e perceptiva, um aspecto do psicoticismo. Processos de pensamento estranhos ou incomuns, pensamento ou discurso vago, circunstancial, metafórico, super elaborado ou estereotipado, sensações estranhas em várias modalidades sensoriais. Então, aqui vai entrar tanto pensamento diferente, um discurso que não consegue atingir um objetivo, que usa metáforas, que não é compreendido pelas pessoas, quanto as experiências perceptuais incomuns. Ouvir sons diferenciados, sentir cheiros diferente, tem um perfume, mas eu sinto o cheiro do perfume como um cheiro de podre, ver uma imagem e perceber essa imagem de uma maneira distorcida. Crenças e experiências incomuns, um aspecto do psicoticismo. Conteúdo do pensamento e visões da realidade que são encarados pelos outros como bizarros ou idiosincráticos, experiências incomuns de realidade. Então, as pessoas vão olhar para o discurso do esquizotípico, para as experiências que ele relata, e vai ver que é típico dele, que não faz parte daquilo que elas estão habituadas. Então, ela vai relatar muitas coisas que
não são compartilhadas pela realidade das outras pessoas. Então, por exemplo, a pessoa com transtorno, ela pode dizer: eu fui na igreja e eu tive a sensação de que a pessoa do meu lado se transformou em Jesus Cristo. E que ela tocou o meu braço e era um sinal de que Deus estava ali comigo. E as pessoas vão dizer: bom, mas na minha experiência religiosa eu nunca vivenciei isso. E daí ela vai dizer: eu estava no ônibus e um homem olhou em direção a mim e ele estava com uma feição brava. E naquele momento ele virou como se fosse um monstro que ia me atacar. Então, quer dizer, são experiências que não são típicas da realidade. Excentricidade, um aspecto do psicoticismo. Comportamento ou aparência estranhos, incomuns ou bizarros. Dizer coisas incomuns ou inapropriadas. Então, a gente vai ver que a principal dimensão, as duas principais dimensões que compõem a personalidade esquizotípica vão ser o psicoticismo e o distanciamento. Afetividade restrita, um aspecto do distanciamento, pouca reação a situações emocionalmente estimulantes, experiência e expressão emocionais restritas, indiferença e frieza. Então, esse é uma faceta que a gente vê também no esquizoide, né? Que esse embotamento afetivo, essa pouca expressividade emocional. Retraimento, um aspecto do distanciamento. Preferência por estar sozinho a estar com outras pessoas. Reticência em situações sociais. Evitação de contatos e atividades sociais. Falta de iniciativa e contato social. Então, retraimento a gente vai ver também no esquizoide, na personalidade evitativa, mas o que vai configurar o retraimento na personalidade esquizotípica? Essa ideia de que as pessoas podem me prejudicar, essa ideia de que as pessoas são muito diferentes de mim ou de que eu sou muito diferente das pessoas. Desconfiança, expectativas de sensibilidade aumentada a sinais de más intenções ou dano interpessoal. Dúvidas quanto à lealdade e à fidelidade das outras pessoas, sentimento de perseguição. Então, uma coisa retroalimenta a outra. Eu desconfio das pessoas, eu acho que elas podem me fazer mal, então eu me distancio. Quanto mais distante eu estou das pessoas, menos chance de desconfirmar as reais intenções delas eu tenho. Então, quando eu me permito me aproximar das pessoas, conviver com elas, tê-las próximas a mim, eu posso constatar, eu posso concluir que elas podem ser legais, que elas se importam comigo, que elas me respeitam. Mas como eu me retraio, eu acabo não desconfirmando essa ideia. Bom, esses estudos de prevalência, né, a gente sabe que aqui no Brasil a gente não tem muito, isso vem lá do DSM, 0,6% em amostras norueguesas, 4,6% em amostras americanas, em populações clínicas de 0 a 1,9% e na população geral 3,9%. O curso do desenvolvimento do transtorno é estável, uma pequena porcentagem desenvolve esquizofrenia ou outro transtorno psicótico. Na infância e na adolescência, ele pode demonstrar solidão, relacionamento ruim com os colegas, ansiedade social, baixo rendimento escolar, uma hipersensibilidade, pensamentos e linguagem peculiares, e fantasias bizarras. Podem ser crianças estranhas, excêntricas e atraírem provocação. Então, a gente vê a justificativa para um transtorno de personalidade porque nem todos desenvolvem transtornos psicóticos
E a gente consegue ver essa caminhada do transtorno ao longo do desenvolvimento. Já são crianças mais tímidas, mais retraídas, mais isoladas, que apresentam interesses diferentes do grupo social onde elas estão inseridas. E aí a gente pode ver um efeito bola de neve, porque sendo diferentes, tendo interesses diferentes, elas tendem a atrair atenção e serem vítimas de bullying, e serem alvo de maldades por outras crianças, o que favorece o desenvolvimento de ideias de perseguição. Então a gente vai vendo aí, e aí sendo mais isolada, sendo mais rejeitada socialmente e carecendo já de habilidades sociais, essa dificuldade na interação social e esse aumento na ansiedade social. Então, uma coisa acaba se somando à outra ao longo do desenvolvimento deste transtorno. Fatores de risco e prognóstico. É mais prevalente entre familiares biológicos de primeiro grau de indivíduos com esquizofrenia. Então, a gente vê aí, talvez, uma vulnerabilidade biológica para o desenvolvimento do transtorno da personalidade esquizotípica. E por isso que veio essa decisão do DSM de colocá-lo tanto nos transtornos psicóticos como nos transtornos de personalidade. A gente pode pensar nesses sintomas psicóticos numa ideia de contínuo, onde em um extremo eu tenho uma alucinação e, não no outro extremo, mas um pouco menos para cá, eu teria uma distorção sensorial. Eu posso colocar no extremo dos transtornos psicóticos o delírio e eu posso colocar um pouco mais para cá as ideias de referência. Então, o transtorno de personalidade esquizotípico, ele compartilharia muito dos sintomas da esquizofrenia, o embotamento afetivo, os sintomas negativos, um discurso vago ou circunstancial, mas se eu for pensar numa ideia de um contínuo, os transtornos psicóticos estariam em um extremo e a personalidade esquizotípica estaria um pouco mais para cá desse extremo. Então, de novo, né, quando eu falo da intervenção para a personalidade esquizotípica, o meu objetivo não é transformar essa pessoa, os gostos, o interesse, a aparência, igual de todo mundo. As metas terapêuticas, elas têm que considerar aquele indivíduo, o contexto onde ele está inserido, as metas de vida dele e o que levou ele para a psicoterapia. Essa é a questão central e fundamental. Então, no exemplo de caso que o Beck traz, ela queria muito ter a casa dela. Ela não tinha mais contato com a família, né? Então, o Beck, ele traz esse caso relatando o seguinte, ela veio de uma família com uma negligência afetiva, então os pais tinham uma ideia de que os filhos deveriam se autorregular, se autogerenciar, fazer as suas próprias escolhas de vida, numa fase do desenvolvimento em que muitas vezes eles não têm maturidade, consciência dessas escolhas e precisam de um cuidado mais direto. Uma irmã dela sumiu de casa, não se sabe se morreu, não se sabe se está viva. Ela frequentou pouco tempo a escola, então ela teve poucas chances de interagir socialmente, de conhecer outros modelos. O pai suspeita-se de um transtorno de esquizofrenia, o que gerava uma vulnerabilidade biológica dela para transtornos desse espectro, digamos assim. E ela fugiu de casa, a suspeita de um abuso sexual, ela se isolou socialmente, ela tinha essas desconfianças no albergue onde ela dormia, de que as pessoas iam roubar as coisas dela, ela tinha crenças
de que ela podia ouvir e conversar com essa irmã dela que havia sumido. Então, qual era o objetivo terapêutico dela? Ela vai para a terapia porque ela quer um lugar para morar, uma casa para ela. E para que ela conseguisse isso, ela deveria permanecer no abrigo até que essa casa saísse. Então, ela teria que aprender a lidar com essas pessoas que moram no abrigo, não voltando para as ruas até que a casa dela saísse. A casa dela saindo, ela precisava de habilidades de autonomia, né? Então, ela viveu a vida toda de benefícios do governo. Então, ela precisaria conseguir gerenciar o próprio dinheiro, pagar as próprias contas. Se a gente pensa, por exemplo, no modelo de residência terapêutica, eles têm pessoas que limpam a casa, que cuidam das coisas, que ajudam eles a gerenciar o dinheiro, embora eles tenham total autonomia em relação ao gerenciamento financeiro, eles têm uma rede de suporte. No caso dessa paciente, ela ia morar completamente sozinha, então ela precisava adquirir essas habilidades. E aí, lá no caso, eles comentam que ela fez amizade com uma vizinha que era idosa e que o fato dela ser idosa contribuiu para diminuir as ideias paranoides de que essa vizinha poderia prejudicá-la. E aí relata que ela tinha um cabelo muito grande, não penteado, não cuidado, e essa vizinha sugere para ela, olha, você quer que eu corte o seu cabelo? E aí ela leva isso para a terapia, a terapeuta ajuda ela a conseguir confiar nessa vizinha para que essa vizinha corte o cabelo. Ela aceitou cortar, ela queria, né? Então, não é impor a minha vontade, o meu modelo de mundo no paciente. Não é transformar, não é o dia da beleza, né? Ela usa uma roupa diferente, então vamos fazer um dia da beleza com esse paciente. Não é isso. É entender. Dentro das peculiaridades desse paciente, respeitando a individualidade, a autonomia e os gostos, como eu posso ajudar? Entendendo o que fez essa pessoa buscar psicoterapia, como eu posso contribuir para diminuir o sofrimento ou prejuízo dessa pessoa? E aí, dentro disso, eu vou montar o meu plano terapêutico. Cabalo, ele traz algumas metas que eu vou ver se encaixa ou não com o paciente que se apresenta para mim e as queixas que ele me traz. Então, primeiro, identificar e responder às crenças disfuncionais. Por exemplo, a ideia de que todas as pessoas querem me prejudicar. A ideia de que eu não posso confiar em ninguém. A ideia de que eu sou tão estranho, tão esquisito, que eu não me encaixo. Que eu não conseguiria encontrar alguém que me aceitasse como eu sou. Então, esse tipo de crença e ideia seria passível de um questionamento socrático, né? O que te faz pensar que todos querem te prejudicar? O que te faz pensar que você não pode confiar nas pessoas? Tem alguém do seu convívio que já fez algo por você e que demonstrou estar genuinamente preocupado com o seu bem-estar? Teve alguém que você poderia confiar e verificar se essa pessoa de fato é de confiança? É nesse sentido. Busca de provas objetivas no ambiente para avaliar os seus pensamentos, em vez de confiar nas respostas emocionais. A gente pode ter uma distorção cognitiva chamada raciocínio emocional. Essa distorção cognitiva é a ideia de que se eu estou sentindo, então deve ser verdade. Se eu estou ansiosa, é porque esse ambiente é perigoso. Se eu estou preocupada, é porque de fato essa pessoa quer me fazer mal. Se eu sinto angústia, é porque algo ruim está para acontecer. Então, o raciocínio emocional é uma distorção cognitiva muito típica, muito comum na personalidade esquizotípica. Então, ao invés da pessoa confiar nessa sensação, ela vai em busca de provas objetivas, de evidências. Bom, eu estou angustiada. Ao invés de interpretar que isso é sinal de que algo ruim vai acontecer,
o que me mostra que algo ruim vai acontecer? Por que será que eu estou angustiada? Ah, porque o tempo tá chuvoso, eu não gosto de chuva. Geralmente, quando o tempo fica assim, eu fico meio retraída, meio preocupada, meio me sentindo mal. Ah, eu me lembro que eu tenho que fazer uma coisa importante e eu fico com medo nessas situações, então é por isso que eu tô angustiada. Aquisição de habilidades de autocontrole e resolução de problemas. Então, dentro do contexto de vida, se essa pessoa trabalha, se ela se casou, se ela tem filhos, se ela convive, com a convivência que ela tem, que situações eu preciso ajudá-la a manejar? Que situações ela está com dificuldade em lidar? Incremento da autoestima e da autoaceitação. Então, quer dizer, ela pode ter sofrido bullying na história de vida e é muito provável que ela tenha sofrido e que ela ainda sofra e que ela tenha olhares estranhos em relação a ela porque ela se veste de um jeito próprio, mas ela é única. Então, eu preciso trabalhar essa aceitação. Eu sou como eu sou, eu tenho direito a ter o cabelo como eu quero, eu tenho direito a me vestir como eu gosto, eu tenho direito a fazer as tatuagens que eu acho interessantes e eu me aceitar e eu ver as minhas qualidades e saber me posicionar diante de pessoas preconceituosas ou que não me aceitam como eu sou, né? Então, isso é um aspecto importante. Eu não vou mudar a pessoa, eu vou fazer com que ela consiga se aceitar e se posicionar para que ela não seja depreciada, para que ela não seja rechaçada. E aí vai caber também um treino de assertividade, né? Numa situação de preconceito, de rejeição, de isolamento, como ela pode lidar, como ela pode manejar. Então, basicamente, a intervenção ela vai ser individualizada e ela vai ajudar essa pessoa a se inserir socialmente, não deixando de ser quem ela é, mas com que as pessoas entendam e respeitem a pessoa que ela é. E claro, isso é estressante, isso é desgastante, então dá suporte de manejo de estresse e regulação emocional para as dificuldades que ela. Então a gente vê aqui o Willy Wonka do filme A Fantástica Fábrica de Chocolates. Ele pode ilustrar alguns dos critérios para o transtorno da personalidade esquizotípica, conforme a gente vai ver a seguir. Então, ele preenche o critério pensamento e discurso estranhos. Quando ele recebe as crianças com os pais na fábrica, ele diz: "Bom dia, estrelinhas, a terra diz olá." As crianças olham com uma cara estranha e ao longo do filme ele tem falas que os personagens se entreolham e não entendem muito bem o que ele quer dizer. Também a ausência de amigos próximos ou confidentes. Wonka demonstra indiferença por estabelecer conexões afetivas com as pessoas. A única relação que estabelece é com os Upa-Lumpas. Inclusive tem uma cena que mostra ele fazendo terapia com um dos Upa-Lumpas, ele não fala nada e depois o Willy fala: "Nossa, que brilhante." Então ele não tem ninguém com quem interagir, com quem conversar, a não ser os funcionários da fábrica, que são os Upa-Lumpas. Comportamento ou aparência estranha, excêntrica ou peculiar. Então ele demonstra essa aparência excêntrica com o uso de roupas, o corte de cabelo sempre da mesma forma, os óculos, tudo muito diferente do que é habitualmente usado na época. Desconfiança ou ideação paranoide. O Wonka, ele demitiu todos os funcionários por acreditar que tentavam roubar as suas receitas. Ele passou a confiar somente nos Upa-Lumpas. Aqui na cena ilustrada abaixo, mostra o momento em que ele faz o acordo com o Upa-Lumpa e todos decidem ir para a fábrica. E aí ele promete cacau, que os Upa-Lumpas gostavam muito, e eles passam a ficar na fábrica, não se sabe se confinados, por vontade própria, mas é a única interação que ele tem.
Quando o avô de Charlie disse que trabalhou na fábrica, Wonka questionou se ele era uma das pessoas que tentou roubar suas fórmulas. Ele disse: "Você era um daqueles espiões desprezíveis que todos os dias tentavam roubar a obra da minha vida e vender para aqueles parasitas imitadores de meia tigela?" Então, ou seja, ele demitiu todos os funcionários, dado esse receio que ele tinha de que roubassem a sua fórmula. No filme mostra que, de fato, algumas das receitas foram roubadas, mas aí ele passa a não confiar mais em ninguém e viver sozinho. Ansiedade social excessiva que não diminui com o convívio. Wonka parece desconfortável com a presença das crianças e dos pais. Apresenta expressões faciais e comportamentos que demonstram falta de habilidades sociais. Na cena em que faz um show de apresentação, demonstra estar ofegante, parece não saber o que dizer, e então recorre a fichas com um texto escrito previamente para dar as boas-vindas. Na ficha ele diz: "Eu aperto suas mãos com carinho." No entanto, ele não emite o comportamento. Uma criança pergunta: "Não quer saber os nossos nomes?" E Wonka responde: "De que isso adiantaria?" Então a gente vê esse desconforto que ele apresenta na presença desses convidados que estão lá na fábrica. Às vezes ele não sabe o que dizer, às vezes ele parece alheio às interações, ele demonstra uma certa ansiedade, um certo desconforto em interagir com essas pessoas. Demonstra indiferença em relação aos outros. Por exemplo, nas cenas em que as crianças sofrem algum tipo de revés na fábrica, uma criança cai no rio de chocolate e é sugada por um tubo, outra se transforma em uma fruta azul, um se torna uma miniatura, outra é atacada e depois carregada por esquilos a um duto que leva para o lixo. A gente pode ver nessa cena ilustrada ali na foto que os personagens estão com uma cara de perplexidade, preocupação, e ele demonstra uma expressão facial que aparentemente não se importa. Os comentários dele depois a gente consegue dar um jeito, eu acho que o coletor de lixo não está funcionando hoje. Ele também tem dificuldades em entender por que Charlie não quer deixar a família para sempre e mudar-se com ele para a fábrica. Ele fica muito surpreso, ele fala: é brinde, é bônus você deixar de conviver com a sua família. Então a gente vê alguns dos sintomas da personalidade esquizotípica apresentada pelo Willy Wonka, como o comportamento, a aparência excêntrica, pensamentos e discursos próprios, esse isolamento social, essa ideação paranoide. É claro que se trata de uma obra de ficção, mas também é um transtorno que não aparece com muita frequência na clínica. Então a gente tem esse exemplo do filme, quem tiver interesse pode assistir o filme inteiro para identificar